Existem mais coisas entre o céu e a terra do que você imagina. E para você, Sagitário, as mensagens metafísicas são um mapa secreto que irão alterar o seu destino, tá? Você sabe que o universo tem tentado transmitir uma mensagem para você, principalmente à noite, quando você desacelera para dormir. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, Sagitariano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. Se você clicou nesse vídeo, meu amor, é porque, assim como eu, você está em busca de respostas, você está em busca de direcionamentos, e a espiritualidade não deixa perdido quem realmente está em busca de encontrar o seu caminho e o seu propósito de vida. Você tem um ideal, você tem um propósito e tem buscado ele. Por isso que a espiritualidade, ela diariamente te dá intuições e te dá respostas sobre aquilo que você realmente precisa. Você é um signo regido por Júpiter, extremamente intuitivo, e quando você pensa, quando você acha alguma coisa, é real, né? Quando você tá com aquela pulga atrás da orelha, nossa, é de verdade. Pode sentar, porque aí vem bomba, né? Por isso que a gente vai se concentrar hoje, Sagitário, em ir em busca das respostas da sua alma, do seu íntimo, porque afinal de contas, já está mais do que na hora de você desvendar algumas questões que estão muito nubladas na sua mente, que você não consegue, mesmo com toda essa sua intuição, desmembrar. Por isso que é necessário que a gente peça a orientação da espiritualidade, porque você é uma pessoa espiritualizada. Descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e oremos. Vamos nos conectar com a espiritualidade para saber exatamente o que você precisa. Deus Santo Soberano, nesse momento eu agradeço essa oportunidade de estar junto com Sagitário. Sagitário, ele é um signo de fogo, regido por Júpiter, e tem uma controvérsia, um paradoxo dentro dele que precisa realmente seguir adiante. É nos momentos de baixa, é nos momentos que nós não estamos encontrando resultados, que nós precisamos seguir adiante, vendo e vivendo aquilo que precisamos, acreditando na verdade, com o coração puro, e acreditando que amanhã será um dia melhor e que estaremos vencendo todas as nossas dificuldades. Eu não sei porque exatamente a Cigana de Esmeralda está pedindo para eu falar isso nessa oração, mas eu sei que tem um sagitariano aqui que merece saber que o seu esforço não foi em vão, que aquilo que realmente ele decidiu fazer era aquilo que ele realmente deveria ter feito desde então. Deus Santo Soberano, eu lhe agradeço tudo, eu peço essa conexão com o anjo da guarda de Sagitário para que possamos continuar juntos, unidos, em uníssono, diante da verdade do amor. Que o Senhor possa realmente interagir com nossa leitura e que o anjo da guarda possa realmente nos dar a sua caridade e as suas orientações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Sagitário. Mesa aberta para o signo de Sagitário. Vamos iniciar a sua leitura vendo uma mensagem do além, uma mensagem sobrenatural, para que você possa realmente entender que tudo isso que você tem na sua vida faz parte de um propósito divino, tá? E que a espiritualidade não brinca em serviço. Cigana Esmeralda, a primeira mensagem para o signo de Sagitário, fundo do deck, carta do livro, falando de segredos, de revelações, né? De comunicação espiritual ativa, respostas da espiritualidade ativa. Você tem acesso a segredos, segredos e minúcias da espiritualidade que você não entende. Você está muito mais perto do mundo espiritual do que você imagina. Ué, Lani, mas eu não tenho nenhuma iniciação, eu não tenho assim nenhuma, eu não vivo fazendo isso, não vivo fazendo aquilo. Não importa, nasceu com você. Tem coisas que nascem com a gente, tem coisas que não têm explicação. O divino não se explica, né? O divino não se explica. O divino a gente vivencia diariamente. A gente só consegue realmente ver é como uma pintura, né?
o divino em a vida da gente, a atuação do divino na vida da gente é como um quadro, uma pintura, né? Primeiro aquele quadro está ali em branco, não tem nada. Aí o artista, ele olha para aquele quadro, eu vou desenhar, tem um quadro bem aqui na frente, né? Eu vou desenhar um rosto de mulher que está aqui na minha frente, né? Vou desenhar um rosto de mulher. Aí o que ele primeiro faz? Ele pega um lápis, né? Alguma coisa, faz um rabisco lá, que é um rascunho, um esboço, faz um esboço, né? Encontrei a palavra certa. Aí depois ele vem dando as suas pinceladas, né? No início, você não acredita que aquilo ali vai ficar bonito. No início, você não acredita que aquilo ali vai dar certo, mas dá muito certo, fica muito bonito. E a espiritualidade traz pra gente todas as coisas que a gente precisa. Traz pra gente aquilo que realmente é. E a cada pincelada que o divino dá na nossa vida, nesse quadro em branco, as coisas vão tomando forma. Né? E sempre tem um espaço para uma mudança, sempre tem um espaço, desculpa, um espaço para alguma coisa ser acrescentada para o nosso bem, ou retirada, porque não está nos fazendo bem. Então, de vez em quando, é como aquelas fotos holográficas, né? Ou com efeito de 3D, né? A vida de vez em quando toma um movimento diferente, inesperado, que você não acreditava que poderia ser, ou que você sonhava, mas que você achava que aquilo estava muito distante de você, estava muito longe de você, mas de repente está aqui pertinho, ó. A espiritualidade trouxe de lá do fundo do baú para cá. Por quê? Porque os movimentos da espiritualidade estão sendo a seu favor, tá? E existem muito mais coisas entre o céu e a terra, Sagitário, do que você imagina, tá? Existem movimentos, né? E você sente principalmente assim à noite, como se a espiritualidade tivesse trazendo algumas respostas para você. Você já sentiu que tem alguma coisa mudando no invisível, não é verdade? Principalmente quando você tá para dormir, que você tá para desacelerar. Então escute essas mensagens que vêm para você antes de você dormir. Escute essa conexão divina. Você tem muito poder interior. Saia desse rancor, dessa mágoa que você às vezes insiste, né? Inconscientemente, tudo bem, mas está aí dentro de você e precisa ser curado, precisa ser depurado. Existem muitas mensagens que precisam sair de dentro de você, porque você não está sozinho. Olha aqui, ó, carta do jardim, ó. Tá? Você nunca esteve sozinho. Essa carta aqui me fala da sua vida pública, me fala daquilo que está à sua volta, me fala de novas conexões. Essa carta me representa a pessoa que sai, a pessoa sair, ter movimento na rua, né? Ir ao cinema, se divertir, conversar com outras pessoas. Me fala da sua vida social. Por mais sozinho que você esteja, por mais desamparado que você esteja, você tem amigos espirituais que nunca abandonaram você, tá? E mesmo nos momentos que você não se reconhecia, né, naqueles momentos assim, que você estava brigado consigo mesmo, então que você explodia, porque as pessoas atiçam você, né, Sagitário? As pessoas atiçam, né? As pessoas querem ver você explodir, né? As pessoas querem ver você realmente botar fogo no parquinho. A tua espiritualidade estava ali falando, olha, não é assim que tem que ser. Você está sendo manobrado e manipulado por pessoas que querem ver você fazer exatamente isso. Você explodir, você bater com a cara na porta. Não é assim que você tem que agir, né? A espiritualidade, sua companhia, né? Alguém sempre guardava a sua expansão. Ou você acha que você chegou onde você está à toa. Você acha que você vai pegar todo esse seu conhecimento que você tem para você desperdiçar e você jogar no lixo. Você tem uma missão espiritual que você precisa realmente seguir. Olha aqui a carta da lua, ó, só para falar, tá? Isso aqui me fala de um retiro consciente, um retiro para o interior, para o teu interior, tá? Onde você vai filtrar mais o que entra na sua energia,
tá? Não é sobre perder pessoas. Não é sobre perder pessoas. É sobre parar de carregar quem nunca somou. Entendeu? É parar, cortar essa relação com quem nunca te deu nada, com quem nunca te ofereceu realmente alguma coisa. Tem aquelas pessoas que entram na vida da gente e saem, né? Entram e saem. Às vezes são parentes, né? Que de vez em quando entra na nossa vida e visita a gente, né? Aí daqui a pouco some. Mas eles estão ali para perturbar o juízo da gente, né? Para dizer a gente, para dizer certas coisas para gente sem palavras, né? Então, você tem que tirar partido disso. Quando alguém que você não gosta, que você não suporta na sua família, que pode ser a sua família parental, como também pode ser sua família agregada, né? O que é a família agregada? É sogro, é sogra, né? É essa gente, né? Que às vezes perturba o juízo da gente a beça. Você tem que se perguntar, por que essas pessoas me incomodam tanto? O que tem nessa aparição dessas pessoas que eu não consigo entender, né? Porque assim, a lua, ela só mostra um lado. Então tem muitas coisas por trás, escondidas, que você não consegue entender, que você tem que desmistificar. Então são essas mensagens que no final do dia você precisa ouvir antes de você deitar. Antes de você dormir, você tem que reciclar essas ideias. Você tem que fazer uma checklist mental, fazer um checklist mental dessas ideias, né? E você vê exatamente o que você pode realmente levar para sua vida, aquilo que você deve tirar. Por quê, Sagitário? Deixa eu te explicar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é visual. O nosso cérebro, ele processa imagens. Ele não processa frases. Por isso que quando a gente sonha, a gente não escuta. Quando a gente está chateado, relembrando uma situação difícil ou alegre, a gente não lembra exatamente das palavras que foram ditas. A gente lembra do quadro, né? A gente lembra do quadro total, do que foi falado, né? O assunto e como a gente se sentiu naquele momento. Então, por que você pensar e reciclar esses pensamentos negativos antes de você dormir é bom? Porque quando a gente transforma em imagens, em frases, a gente já está decodificando aquele mal, entendeu? A gente já está dando um caminho, a gente está decifrando aquilo que está nos trazendo dificuldade, entendeu? Quer o relacionamento seja bom, quer o relacionamento seja ruim. A gente tem que seguir adiante, tá? Porque tem algumas pessoas que quando a gente não faz o que elas querem, elas colocam para fora o pior que existe nelas. O pior que existe nelas. Tá? E você sabe disso. Você sabe disso porque você já sofreu muito abuso e você já sofreu muita dificuldade. Então essas duas cartas aqui, elas me falam o quê? Tá? Ela me fala que quando uma alma encontra o rumo dela, ela muda o campo, tá? E esse campo começa a atrair aquilo que não chegava, tá? Porque a lua, ela gira no campo vibracional da Terra. Ela gira no campo vibracional da Terra. E a lua, ela tem uma influência muito grande no planeta Terra. Ela regula as marés, entendeu? E o que as marés são? As nossas emoções. Então, o que está por trás dessas emoções tão feridas? O que está por trás dessas emoções negativas, né? Porque as pessoas dizem que a raiva é uma emoção muito negativa, Deus me livre. Mas se você não pegar um serviço para fazer com raiva, né? Vem cá que eu vou dar uma faxina em você, cozinha. Né? Se você não fizer assim, eu vou dar uma faxina nessa cozinha. Tu vai terminar de fazer essa faxina? Eu não consigo. Eu pego as coisas para limpar com raiva. Entendeu? Então, a gente tem que ver qual é o lado, qual é a parte positiva desse negativo que você está
vivendo dentro de você que você não reconstrói. Olha, carta da casa, tá vendo? E isso é um movimento contínuo dentro da onde você mora. Isso aqui pode muito bem ser dentro da sua casa, a casa que você mora com as pessoas, tá? Isso aqui pode ser o seu trabalho, que pode ser um trabalho extremamente maçante, que você não gosta de fazer, que você tem um sonho para realizar, mas que você não curte. E pode ser também o seu corpo. Sabe aquela pessoa que não está satisfeito com a sua forma física, não está satisfeito com o seu cabelo, não está satisfeito com o seu rosto, entendeu? E aí ela fica se martirizando, fica se negativando. Primeira coisa que você tem que entender é que a sua aparência física, ela faz parte do cumprimento do teu karma. Entendeu? Eu, quando eu tinha 6 anos de idade, eu não sei se minha mãe tem essa foto ainda, né? Mas eu, quando eu tinha 6 anos de idade, no Parque Ari Barroso, ali na Penha, eu tava de bota com um conjunto azul, com um conjunto cor-de-rosa. Eu gosto de cor rosa. E a minha irmã mais nova, que é 1 ano mais velha que eu, 1 ano mais nova que eu, tava com um conjunto vermelho. Nós duas estávamos segurando aquelas bolas na mão. Sabe aquelas bolas que eram de couro, né? Que tinha uns negócios de gomas assim, que parecia uma laranja costurada. E dentro soprava uma bola, né? Pra ela ficar ali. A minha barriga era uma bola. Minha barriga era uma bola. Eu tenho uma perseguição com a minha barriga até hoje. Entendeu? Até hoje eu tenho. Gente, isso é kármico. Isso é kármico. Eu tinha 6 anos de idade naquela foto. Entendeu? Eu tinha 6 anos de idade. E depois a vida inteira foi eu lutando contra o peso, com a minha barriga horrorosa, entendeu? Aquela coisa toda. Até que eu me tornei gordofóbica. Eu assumo, eu sou gordofóbica, entendeu? Eu tenho fobia de gordura. Eu não tenho fobia de gente acima de peso, de gente gorda, não. Eu não rejeito pessoa gorda. A minha gordofobia é contra mim mesma. Eu me olho no espelho e nunca me vejo magra. Nunca me vejo magra. Você passa por esse tipo de problema? Você passa por esse tipo de dificuldade? Então é uma coisa que você precisa realmente pensar. É uma coisa que você precisa analisar para você poder chegar onde você precisa chegar, entendeu? E você entender algumas particularidades da sua vida que estão alfinetando você, não permitindo que você realmente viva a plenitude daquilo que você deseja. Olha, a carta da cruz, ó. A carta da cruz me fala de uma vitória sobre um sofrimento. E espelhando com a carta da lua, me fala de movimentos mágicos, né? Movimentando a sua vida, que não é imaginação, é comunicação espiritual ativa. Justamente tentando ajustar o seu mundo para que a sua vida entre num eixo em que as coisas elas irão girar e você vai alcançar aquilo que você precisa. Lembre-se daquilo que eu falei ainda agora, né? Que quando a gente muda a nossa sinergia, né? E uma alma volta para o rumo dela, começa a atrair coisas, abre um campo espiritual que começa a atrair coisas que anteriormente não chegavam. E isso inclui sucesso, isso inclui uma pessoa, porque você se sente muito sozinho, mesmo casado. Não tô falando para você arrumar uma terceira pessoa, né? Viver um triângulo, né? O que eu tô falando para você é que você precisa entender o motivo da tua solidão, mesmo você vivendo com alguém. Entendeu? Essa sensação de insatisfação que você tem, Sagitário. Tô muito insatisfeito. Nossa, é como se você vivesse à espera de acontecer alguma coisa que fosse mudar completamente a sua vida. E essa alguma coisa que você espera na realidade é a reordenação desses seus pensamentos que precisam ser realizados toda noite antes de você dormir. E aqui, ó, carta do caminho, tá? E a carta do sol. Tá vendo? Carta do caminho e a carta do sol. Você tem uma estrada brilhante para você seguir. Está no seu caminho o cumprimento de um karma, mas você precisa fazer algumas escolhas para esse karma realmente sair da sua vida. Você precisa entender que existe um componente místico, existe uma pombagira na tua vida,
Quer você aceite ela, quer você não aceite, ela tá na tua vida, pro que deve é. Essa mulher bota pra quebrar na tua vida de verdade, tá? Ela não quer saber, né? Doa em quem doer, ela tá aí, e muitas vezes você fala coisas e faz coisas vindo exatamente da intuição dela, vindo da intuição dela, tá? Existem algumas coisas que você passa, que algumas pessoas acham que é coça, que é castigo, mas que na realidade é endireitamento contra as pessoas que estão à sua volta. Senta e aguarda. Senta e aguarda. Desculpa, senta e aguarda porque eu tenho uma vitória vindo para você. Uma vitória sobre um sofrimento kármico. Porque ou você lidou com alguém doente durante muito tempo, você teve que cuidar dessa pessoa e essa pessoa não tem a mínima consideração com você, ou essa pessoa tem consideração com você, tá? Mas se fosse uma outra pessoa, ela teria muito mais, entendeu? É como se você se sentisse uma utilidade, sabe? Quando você se sentisse uma utilidade, você é útil para aquilo, né? Você é útil para aquilo. Então a espiritualidade está falando para você que a solução dessa questão, nós pedimos uma resposta em oração. Você lembra disso? Nós pedimos uma resposta em oração e essa resposta está chegando aqui para você. A solução dessa situação é você dissolver, digerir esses sentimentos e sensações. E aí depois você resolver essas questões com probabilidade de sucesso. Olha a carta da cigana, ó. O que essa carta da cigana vem falando? Sentimentos aflorados e curados. Por quê? Porque o homem pensa, a mulher sente. Então não importa se você é um sagitariano ou se você é uma sagitariana. Hoje é muito importante você cuidar daquilo que você pensa antes de você dormir. Olha aqui, a carta da lua cheia, ó. Tá? Porque isso aqui vai fazer diferença para a cura da sua situação de vida, a sua cura diária, tá? A maneira que você se porta, tanto nas suas questões internas como nas suas questões externas. Porque na sua mente você pensa assim, não tem muito o que mudar na minha vida. Poxa vida, não tem muito o que mudar. O que eu vou fazer para mudar a minha vida, né? Eu tô com a minha vida limitada a certas situações. Eu tô com a minha vida ancorada a certas questões. Brilha, estrela, brilha. Brilha, estrela, tá? Não se permita, não se entregue a essa sensação. Não tenha pena de si mesmo. Não tenha pena de si mesmo. Para ajudar você nessa tarefa de não ter pena em si mesmo e poder seguir adiante, vamos ver qual é o mestre de luz que a Cigana Esmeralda vai revelar aqui para você. A carta do Sol aqui é a carta mais poderosa do baralho cigano. Você vira as costas para essa situação, você tem uma nova conexão de vida, a carta do jardim, tá? Você também precisa sair mais. Você está muito preso dentro de casa. E aí você cura a sua vida, tá? Diante das responsabilidades que você tem, diante das coisas todas que você tem que fazer, do eu isso, do eu aquilo, né? Você acaba deixando de viver, né? E qual é o mestre de luz, Cigana Esmeralda? Que precisa ser ativado. Isso daqui também é da parte da cigana, tá? Vamos ver aqui. Qual é o mestre de luz que precisa ser ativado para Sagitário? O amor divino. Mestre Rovena, beleza. Tá vendo como é que você precisa de amor? É igual aquela música do Zezé de Camargo e Luciano, né? É o amor que mexe com minha cabeça e o meu coração, né? Mestre Rovena. O amor divino é belo, né? Olha aqui, a carta toda rosa. Carta toda rosa. É uma carta que a cor rosa me fala do amor maduro, né? Me fala daquele amor agape. O que é o amor agape? É o amor incondicional. É o amor incondicional, é o amor divino, tá? Amor agape é o amor divino. Foi o amor agape que fez com que Deus criasse a humanidade.
foi, né, compartilhar a vida, compartilhar a alegria de viver. Foi o amor ágape que fez com que ele enviasse seu filho à Terra para se sacrificar por nós humanos, e nós temos uma esperança de uma vida melhor, né? Eu não sei se você acredita nisso, eu acredito, né? Eu acredito muito. Foi o amor ágape que fez Jesus Cristo dar a sua vida por nós, que Jesus Cristo não foi assassinado, né? Ele era uma pessoa perfeita, então ele entregou a vida dele, né? Dando um exemplo de amor pela humanidade, tá? Então você precisa sentir isso, você precisa sentir o toque de cura, o toque divino, a ampliação de uma coisa melhor, uma ampliação da sua vida, para que você possa seguir adiante daquilo que você tanto deseja. O amor cura, né? Tem uma música do Ivan Lins que diz assim, ó: o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor junta pedaços quando o coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra. Iluminados de Ivan Lins. Foi tema de uma novela, né? Foi tema de uma novela, não me lembro da novela, não me lembro. Eu não me lembro a novela, mas a Glória Pires, ela era protagonista dessa novela, era uma novela de época, tá? Então aqui, ó, tá vendo aqui? Você tá vendo aqui? Destino desbloqueável, tá? O sol junto com a carta do amor, né? Destino desbloqueado, né? O que era improvável começa então a se materializar, tá? Por ressonância, não por esforço, por ressonância, tá? Você vibrando uma outra energia, essa energia vai começar, ó, a vibrar para você. Por isso digita aqui nos comentários: eu me abro a um novo destino. Eu me abro a um novo destino. Você precisa se abrir para você vivenciar aquilo que você quer, tá? Agora, toda virada exige um fechamento, um encerramento de ciclo, né? A gente não pode seguir adiante sem deixar alguma coisa para trás, tá vendo? Tá? Isso porque o universo ele precisa mexer nas situações para tirar as travas do nosso caminho, para que as portas possam realmente se escancarar. Uma porta travada dá acesso muito tímido àquilo que a gente realmente quer. Você tem muitos bons resultados, mas esses bons resultados que você tem estão muito aquém daquilo que poderia ser. Olha, a carta da cigana, né? A carta da cigana de novo para você. A mudança é inevitável. Carta da cigana tá com a carta do bebê, olha. Uma nova realização. Tá vendo aqui? Uma nova realização. A carta da criança com a carta da cigana me fala do quê? Me fala de uma gestação, de algo que foi gestado e que foi dado à luz de forma saudável, com muita propriedade. Olha aqui, ó. Mãe e o filho aqui, né? Mãe e filho aqui, ó. Parece até Jesus e a Virgem Maria, né? Parece até Jesus e a Virgem Maria. Então, assim, tá vendo como é que a espiritualidade, ela está preocupada com a sua cura emocional? É a carta da Estrada Dourada. Uau, olha, tá? Uau. Aqui, a mudança chega e a mesa vira sem pedir permissão, tá? Tanto em questões de relacionamentos pessoais, amorosos, e também vai mudar a sua rota profissional. Por que, Sagitário? Porque você precisa de alegria, você precisa de empatia, né? Você precisa que alguém abrace você realmente com o espírito de caridade e de fé, sem querer nada em troca de você. Sem querer nada em troca. Olha aqui, ó. Tudo pode girar de posição e mudar a qualquer momento, porque a carta do Sol com a carta da Estrada Dourada me fala de um caminho de luz, tá vendo? Como é que existem mais coisas entre o céu e a terra do que você pode imaginar? Tá vendo? Tá vendo como é que você é uma pessoa perceptiva e que você entende realmente quais são as verdades e essas verdades vão fazer parte da sua vida, tá? Então existe aqui
uma questão assim, que o que vem para você é muito maior do que aquilo que você planejou. Você vai receber um presente ainda nesse primeiro semestre de 2026, quer você acredite, quer você não acredite, tá? Existe uma coisa muito ruim saindo da sua vida, que estagna, que prende você, tá? E vai vir uma coisa que vai te libertar, né? Tipo assim, como se você morasse num apartamento muito pequeno e o apartamento não fosse seu e você tivesse que se submeter a certas situações nesse apartamento. E aí, de repente, por uma intuição, você joga na loteria, você faz alguma coisa e você ganha um dinheiro inesperado que vai fazer com que você compre um outro apartamento. Glória, glória, aleluia, né? Uma coisa realmente, de uma forma inesperada, muda a sua vida para melhor, fazendo com que você realmente chegue aonde você precisa chegar. Duvida disso? Duvida disso? Né? Confia na sua espiritualidade. Acredite em Deus, não acredite em mim, porque eu sou mentirosa, né? Eu sou mentirosa, mas Deus é verdadeiro. Cigana Esmeralda, e qual é a definição dessa leitura para Sagitário? Em uma carta, qual é a definição dessa leitura para Sagitário? Como é que Sagitário pode definir essa leitura? Como Sagitário pode definir essa leitura? Tá? Carta da guardiã animal. Confie nos seus instintos. Não foi isso que a gente falou lá desde o início? Olha, confie nos seus instintos, tá? Tá bom? Existem as mensagens metafísicas, que elas são um mapa secreto que vão alterar o seu destino, tá? Vão alterar o seu destino. É comunicação espiritual ativa. Você já passou tempo demais tentando se ajustar a um mundo que não faz parte de você, um mundo que não é seu. Agora você vai expandir a sua consciência para chegar exatamente onde você precisa chegar. E aonde você chegará te trará realmente progresso e prosperidade, tá? Ouça essa mensagem antes de dormir. São seus guias espirituais te transmitindo aquilo que você quer. A definição dessa mensagem é a seguinte: as coisas irão mudar para o sagitariano que acreditar e foi em busca dessas mudanças. Fazer os arranjos necessários para descobrir o que precisa e o que não precisa e fazer exatamente aquilo que quer para chegar no seu caminho, tá? Sem inveja, sem desejar o que os outros têm, porque você não é assim, né? Você quer muito aquilo que é seu e por isso você vai seguir adiante no seu caminho. Sagitário, nós temos um encontro marcado toda quarta-feira às 18h45 e eu aguardo você com muita fé e muita prosperidade, tá? Gosto da sua companhia, um beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opitchar.